Bom, gente, essa é uma aula bem rápida, mas ela pode ser bem útil assim no futuro, porque é um recurso que o After Effects tem. Ele, vou dizer assim, honestamente, eu não acho que ele é muito assim turbo, né? Não é muito especial, bem desenvolvido, mas ele pode quebrar um galho de vez em quando, que é o 3D. O 3D no After, ele é um 3D falso, assim, ele não é um 3D nativo como é no Blender, por exemplo. Então, não dá para esperar que a gente vai ter a mesma liberdade de ação que a gente vai ter no Blender. E outra coisa, a profundidade que o After acrescenta é meio que uma extrusão, assim, ela não tem variação na forma. Então, não dá para imaginar que a gente vai ter objetos que são um pouco mais complexos do que primitivas geométricas, tá? Então, se a gente for, por exemplo, pensar em texto 3D, vocês imaginem que o texto, ele naturalmente, originalmente está em 2D, então o 3D vai ser uma extrusão na direção da profundidade, tá? Então, não é uma coisa... Até porque o After Effects não tem informação extra para saber como seria a modelagem da profundidade. Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que eu proponho nesse exercício, tá? Qual é o desafio que eu proponho que vocês façam, que vocês tentem conseguir sozinhos. E eu vou depois mostrar como funciona o 3D no After. Essa é uma vinheta antiga do NAPEAD, que produz multimídia para educação lá na URGS. E ela foi usada durante bastante tempo. Então, vídeos antigos nossos ali de 2000 e, sei lá, 2014, 2015 até 2018 tinham essa vinheta. Inclusive, essas eram as cores da marca do NAPEAD. Aliás, é napead.urgs.br. Olha lá o nosso site. E são triângulos feitos no Illustrator. Vocês estão até vendo aqui as referências das camadas, né? São triângulos feitos no Illustrator que eles vão se desdobrando, dando a impressão de que é um origami. Esse efeito a gente viu num tutorial que eu vou colocar aqui agora para vocês a referência. E a vinheta do NAPEAD foi feita pelo Daniel Serafim, que foi bolsista nosso lá durante muito tempo. A gente não, né? O Daniel viu esse, esse tutorial aqui que eu vocês estão visualizando, tá? A referência aqui é Unfolding Animation in After Effects. E ele mostra de um jeito bem diferente do que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Na real, a forma como ele fez essa animação é diferente, mas dá para testar dos dois jeitos, tá? Eu acho que essa forma como ele fez aqui ele é um pouco mais complicada, tá? Mas o efeito, vocês vão ver que ele é parecido, tá? Ele não é igual. Ele ainda colocou outros recursos aqui que a gente também consegue colocar, tá? Mas o resultado final não é o mesmo. É parecido, não é igual. Então, de repente, vocês façam esse exercício que eu estou propondo para vocês. Depois, vocês procurem por esse tutorial aqui, porque ele é um pouco mais difícil. E aí, depois, vocês tentem fazer os dois. Sempre acho que vale a pena, tá? Vocês perder tempo, assim, é pouco provável. Bom, então, vamos começar com o 3D no After. Eu vou criar uma composition nova só para a gente, assim, começar a trabalhar do zero. Vou colocar um fundo branco, vou colocar aqui teste 3D, o nome da composition. Tem, só para falar para vocês, tá? Acho que aqui em 3D Render tem uma forma de vocês fazerem o Ray Traced 3D, que aí seria um 3D mais real, assim, tá? Mas, isso aqui, muita memória, muito processador, é bem difícil de trabalhar com esse aqui. Tá, e o cinema 4D seria ótimo se vocês conseguissem trabalhar com o cinema e o After ao mesmo tempo, tá? Quem sabe um dia a gente tem aqui na URGS o cinema e o After atualizado, seria sensacional. Mas enfim, enquanto a gente não tem, vamos trabalhando com o que a gente tem, né? Então eu vou desenhar no After mesmo um retângulo.
Vou colocar o ponto pivô dele, o cursor, lembra aqui do lado da câmera, vou colocar aqui no centro. Se eu mantenho o Ctrl pressionado, deixa eu ver uma coisa. Se eu mantenho o Ctrl pressionado, ele trava, né? Vou colocar ele travando aqui no centro. E tudo que eu tenho que fazer, gente, sério, tá? É aqui nesse íconezinho, onde parece que tem um cubo, é um cubo, clicar embaixo do cubo, que isso indica que aquela layer vira 3D. Quando eu faço isso, aparece um monte de outras propriedades que não tinha antes, porque a gente só estava fazendo referência a x e y. Agora eu tenho escala, posição e orientação em x, y e z. Então, por exemplo, rotação em z, em x. X é o eixo vermelho, tá? Então, aqui eu tenho a rotação em cada um dos eixos. Eu tenho também a orientação, por exemplo, aqui é Z, vamos colocar aqui. Ó, eu tenho uma diferença em orientação. Vê que a diferença em orientação significa que eu estou mudando toda a escala de o sistema de coordenada do objeto. Eu estou mudando, é como se estivesse mudando as coordenadas do mundo. Tá? Então, aqui, por exemplo, é 37 graus, mas a rotação em Y não foi alterada. Então, isso vai ser bem útil, assim, quando a gente for fazer os triângulos. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, posição. Vou mudar a posição em Z. Ó, ele afasta. Enfim, tem todas essas outras propriedades aqui, tá? Que vocês podem testar. Se vocês, por exemplo, testarem aqui, ó, vamos colocar aqui, rotação em Y. Vamos colocar aqui 90 graus. Então, ele está fazendo uma rotação em 90 graus. Se vocês lembram aquele vídeo que eu mostrei do YouTube com o tutorial da animação se desdobrando, né, do Unfolding Animation, vocês lembram que ele tem um efeito de movimentação, né? Então vamos tentar o seguinte, vamos colocar aqui F9, que aí ele faz o easing, né? Ó, ele faz com uma aceleração. A gente pode aqui, ó, habilitar o Motion Blur. Aí vai comendo memória, né? Vamos ver como é que fica agora. Não parece que fez, assim, muita diferença. Tá, mas aquele efeito lá que vocês viram no YouTube, ele usa isso aqui, ele usa o Motion Blur. Não tem muita diferença nesse caso aqui. Então, por exemplo, imagina, vamos desfazer tudo aqui. Vamos colocar aqui 0 de novo. Deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse layer, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar isso aqui em outra cor, só para vocês enxergarem direitinho, e é 3D também, né? Vou virar ele aqui no Transform 90 em Y. Vou colocar ele bem posicionado aqui. E digamos que eu queira fazer o seguinte, ó, só me acompanha. Eu vou dividir aqui em duas views, horizontal. E aqui eu vou colocar a visão de topo. Então, essa câmera ativa aqui a visão de topo. E aí eu consigo posicionar o meu... Eu consigo posicionar o meu retângulo azul em relação ao vermelho. Vamos ver aqui na posição em Z. Ó, para que eles fiquem assim em ângulo, né? E eu posso aqui trocar de nome. Retângulo azul. E aqui embaixo o retângulo vermelho. Nossa, vermelho. Pronto. Tá, agora imagina se eu fizer isso aqui, ó. Lembra? O retângulo azul é filho,
ou segue, enfim, como vocês quiserem, o retângulo vermelho. E agora eu vou animar o retângulo vermelho. Eu vou animar, por exemplo, a rotação em Y, que era o que eu tinha animado antes. E vou colocar, vamos ver aqui, 90 graus. Vou voltar para uma view só. Aí eu tenho a minha câmera ativa, que é o que vai renderizar, tá? O Active Camera é o que renderiza. Ah, agora apareceu o Motion Blur, vocês viram? Bom, o que aconteceu aqui, só para traduzir, tá? Eu tenho dois layers, duas formas do After, dois solids do After. Os dois são 3D, eu posicionei os solids usando uma view ortogonal aqui, que é o top view. Eu consigo definir qual é a view que eu quero, clicando em cima dela, ver que ela fica aqui selecionada em azul. E aí aqui vocês escolhem qual é a ortogonal que vocês querem. E aí eu posicionei o retângulo azul usando aqui a position em Z. Tá? Então eu mexi na posição em Z desse retângulo azul e coloquei ele um pouquinho, assim, aproximando com o olho mesmo, não tem ferramenta de alinhamento 3D no After, tá? Porque, como eu falei pra vocês, não existe 3D no After, é um 3D, um 2D e meio, né? Vamos colocar assim. Agora, ok, terminei, já vou voltar para uma view, porque, enfim, acho que ocupa muito espaço aquilo. E aí, só para lembrar mesmo, assim, tá, desse recurso do parenting, que vocês podem estabelecer uma hierarquia entre camadas, aí uma camada apenas é animada e as outras seguem. Se vocês forem fazer aquele tutorial da animação do triângulo se desdobrando como uma máscara para a letra U, vocês vão ver que ele vai usar bastante esse recurso também. Tá? Vamos deletar isso aqui, porque vocês vão usar um arquivo do Illustrator. Na maioria das vezes, vocês vão usar arquivos do Illustrator ou do Photoshop. Então, eu disponibilizo esse arquivo lá na nossa plataforma, né? Mas se vocês quiserem também, é só abrir o Illustrator e desenhar um triângulo, né? Então, troquei o cursor, o ponto pivô da forma, enquanto ela é 2D. Quando ela vira 3D, tu perde o snap, então é melhor trocar o cursor, o ponto pivô, antes de transformar a forma em 3D, antes de transformar o layer em 3D, porque senão tu muda o cursor, mas é sempre assim tu não tem mais o snap, então se tu quer precisão, faz isso no 2D. Porque agora eu vou converter em 3D e vou... Opa, não é mais. Aqui, transforma. E vou mexer aqui na rotação. Então, se por exemplo aqui, ó, Y, ó, esse é o efeito do unfold, né, do desdobrar. Ele vai começar aqui assim, vamos colocar 90 graus, tá? E aí depois ele desce pro 0 grau. Aí, se tem alguém se perguntando, tá, mas 90 graus ele não tinha que estar perpendicular com o chão, ele não tinha que estar acumulado em relação à câmera, sim, né, mas é que essa não é uma vista ortogonal, a câmera ela tem perspectiva, então não tem como tu ter um objeto que está perpendicular ao plano e ele não ter uma perspectiva, ele não vai ficar acumulado, isso não é uma vista ortogonal. Se a gente colocar na top view, vamos ver aqui, ó. Aí sim, aí fica acumulado, tá? Porque ela é ortogonal. Não sei se acumulado é o jeito certo de fazer, mas é tipo toda a projeção dela fica em uma linha só. Faz muito tempo que eu fiz essa geometria descritiva, gente. Não força a barra comigo, não, faz favor. Tá, então vamos fazer aqui a nossa animação. Vai de 90 para 0. Opa. Beleza, né? Vocês podem colocar aqui um F9. Tem que tomar cuidado que a minha gata tá deitada em cima do teclado, eu não quero perturbá-la. Certo? Agora a gente vai duplicar a animação da vinheta, né? Que é aquela que eu pedi para vocês fazerem. São vários triângulos que se desdobram um
um depois do outro. Espero que isso não tenha... Ó, que se desdobram um depois do outro. Então, depois que um triângulo, digamos assim, encostou no plano, o outro vai se desdobrar. Então, vamos colocar esse aqui da mesma forma. Vou trocar o ponto pivô para qualquer lugar aqui na base do triângulo, enquanto ele é 2D. Tá, e agora eu vou converter em 3D. E aí eu queria mostrar para vocês a diferença entre a rotação em x, y e z e a orientação em x, y e z. Então, olha só. Vou colocar ele aqui assim. Se eu mudar, eu quero rotacionar ele para que ele fique encostado aqui nessa lateral, tá? Nesse lado do triângulo laranja. Então, o que que eu faria? Eu vou rotacionar, em Z, tá vendo? A 60 graus, menos 60 graus. E aí, depois, eu vou rotacionar em Y, 90 graus. Eita! Não era isso, né? Então, vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. Deu errado, né? Então, agora a gente vai, ao invés disso, a gente vai mudar a orientação. Então, x, y, z. Vamos colocar a orientação z, 60 graus. Ah, desculpa, gente, é menos 60, eu acabei de fazer e errei. Tá, mudamos a orientação, quer dizer, é como se a gente tivesse mudado o sistema todo das coordenadas. Então, agora a orientação, a rotação x, y, z, ela continua com o mesmo referencial. Então, eu posso colocar 90 graus aqui, aí eu faço a minha animação, só assim, não vamos fazer um pouquinho, vamos atrasar um pouquinho, tá? Então, vamos colocar aqui para não ficar bem emparelhadinho, tá? E aí... No outro, ele está em 0. Vamos dar ali F9 e ver como é que ficou. Tá. Aí a gente pode fazer isso aqui também, ó. Seleciona, põe o cursor do tempo ali emparelhado com o primeiro keyframe, né? Seleciona a camada, mantém o Alt e o colchete pressionado, que aí ele nem aparece. Então, vamos ver... Tá? Que maravilha, tranquilo. Vamos ver se funciona o Motion Blur aqui. Um pouquinho. Então, é basicamente isso aí, gente. Se vocês puderem, façam essa vinheta, é só repetir a mesma coisa várias e várias vezes. Tá, faz um triângulo maiorzinho, tá vendo? Então, tem essa... Dá para fazer isso também. Então, cada triângulo aqui, a base, tem igual a metade da altura. São triângulos equiláteros que tem todos os lados iguais e aí o lado é igual a metade da altura da tela. Tá, gente? Era isso aí sobre 3D no After. Tentem fazer tudo isso e aí na próxima a gente já vai para uma aula sobre expressões.